Fala rapaziada, Theo Santana, destinochina.com, mais um vídeo então aí falando sobre a China. Vamos falar então sobre um tópico bem interessante que é o tempo de trabalho dos chineses nas fábricas. O rapaz deixou uma mensagem que eu achei bem interessante, positivo, tá criando esse conteúdo para vocês e acho que vale a pena a gente estar contando aí um pouco sobre a minha experiência, claro, né? Então muita gente vai falar aí que existe trabalho escravo na China, que as pessoas não trabalham. Vai ter bastante comentários negativos, mas acho que vamos falar o que realmente eu vivi, eu tenho como experiência e posso estar passando isso para vocês. Então o rapaz deixou uma mensagem bem positiva que ele falou qual o tempo de trabalho dos chineses onde eles fabricam os produtos. Se você parou aí, assina o canal antes, dá um joinha aqui, isso vai me motivar cada vez mais a fazer vídeos falando sobre importação, sobre China, sobre o mundo, que é isso que a gente vem contando aí no canal. Mas vamos falar então sobre esse tópico que é qual o tempo de trabalho dos chineses e onde eles fabricam os produtos. Vamos lá. Primeiro, vamos falar o tempo de trabalho. Né? Para quem mora na China e sabe, já visitou 300 fornecedores, chinês ele gosta de trabalhar, independente qual que é o tipo de pessoa. Eles são um povo muito trabalhador, muito dedicado, não somente também no trabalho, mas também nos estudos. É um povo que sabe, que se dedica e sabe que a competência dentro do país é muito grande. Quando a gente está falando de China, a gente está falando de uma população aí de 1,3, 1,4 bilhões de pessoas, então a competitividade dentro do país é muito grande. Diferente de países como na Europa, que você tem 70 milhões, ou países no Brasil 200 milhões e outros países que você 200 bilhões, não bilhões, milhões, e outros países que você tem uma população menor. Quanto menor a população, normalmente a competência é menor, porque você tem mais oportunidade, mais mão de obra dentro do país. A China, como tem uma população muito grande, a competitividade, principalmente na área de trabalho, na área de estudo, em tudo você tem que ser bom. Se você não ser bom, você não vai conseguir competir de frente com essas outras pessoas. Na questão do trabalho, os chineses realmente trabalham muito, posso colocar aí de 8 a 12 horas por dia, principalmente quem trabalha em chão de fábricas para produzir produtos. Ninguém trabalha 24 horas, senão não vai ter energia no outro dia, então eles têm que descansar. Eles sabem que o descanso é importante, então eles trabalham ali de 8 a 12. Se eles deixassem, os chineses trabalhariam 14 horas? Sim, provavelmente trabalhariam 16 horas, porque eles também pensam, a grande maioria das pessoas aqui na China que trabalham, principalmente em chão de fábrica, eles trabalham por horas trabalhada ou por quantidade de produtos que eles conseguem produzir naquele lote. Então isso eles consideram muito. E eles chineses querem ganhar muito dinheiro para levar para a família, para comprar sua casa, suas coisas e tudo mais. Né? Então eles gostam de trabalhar, principalmente quando eles têm um resultado, ou seja, um retorno por trás. Ninguém trabalha de graça aqui, como muita gente acaba achando, chinês trabalha de graça, tudo escravo. Não, os chineses vão trabalhar, eles vão ganhar, pode ser que o salário seja baixo, pode ser que o salário seja alto, tudo vai depender da região. Tem algumas regiões que são mais valorizadas, outras menos valorizadas, mas eles trabalham aí de 8 a 12 horas por dia. E onde ficam esses trabalhos? Normalmente, o que aconteceu na China no passado foi esse desenvolvimento muito rápido no país e expansão, principalmente na questão de prédios, obras e tudo mais. As grandes cidades hoje da China cada vez estão ficando mais caras. Então, se você pegar cidades como Xangai, Guangzhou, Pequim, você vai ter uma grande valorização nos imóveis, ou seja, no que o custo ele fica muito alto, também o salário ele fica mais alto para compensar o custo desses aluguéis, senão ninguém moraria. Né? E aí o que acontece? Onde que ficam as fábricas normalmente na China? Normalmente elas ficam próximo dessas grandes cidades, um pouco pro interior, ou seja, mais para a parte longe das grandes cidades, mas que existe um transporte. O que a China fez bastante no passado foi principalmente o desenvolvimento de estações de trem, bala, onde você consegue conectar as cidades do interior com as cidades grandes. Isso facilitou muito a questão de transporte e logística. Então, a grande maioria das fábricas elas ficam mais no exterior da China, ou seja, mais longe das grandes cidades. Tipo, tudo que for longe vai ficar uma fábrica. E por que eles fazem isso? Porque a mão de obra é barata. Então, as pessoas que moram lá, o custo é menor, eles não têm muito... o custo é simplesmente barato. Então, até no Brasil existe esse tipo de ação, onde você acaba saindo das grandes cidades dos polos para outras cidades para você estar conseguindo melhores preços de mão de obra e tudo mais. E o que a China fez foi criar um bom centro de logística nessas pequenas cidades que você consegue pegar, sei lá, matéria-prima para estar produzindo de forma muito rápida. Então, é isso. Então, se você for para Guangzhou, por exemplo, Guangzhou já foi uma grande cidade, uma grande produtora chinesa na década de 90, e ele foi expandindo. Então, as cidades hoje elas ficam nesse hub da cidade de Guangzhou. Guangzhou fica central, principalmente comércio, e fora da grande Guangzhou ficam as pequenas fábricas. Mas até hoje em dia está ficando cada vez mais caro você está conseguindo comprar cidades próximas das grandes cidades, porque o preço e o custo da mão de obra está ficando cada vez mais caro. Fora isso, também a questão de logística, né? Porque principalmente agora, nessa época que a gente está, onde você encontra um foco desse vírus que a gente está sofrendo aí,
acaba fechando e você tem toda essa questão de logística que acaba trabalhando bastante. Mas focando nesses 2 tópicos que é o mais importante, tempo de trabalho é de 8 a 12 horas e onde ficam essas grandes fábricas ficam longe das grandes cidades, não ficam nas grandes cidades em geral. Grandes cidades hoje em dia focam mais em empresas com tecnologia, empresas realmente que têm um diferencial competitivo para eles estarem cobrando mais. Então, todas que é empresa de tecnologia, desenvolvimento, produto, empresas internacionais ficam dentro dessas grandes cidades que eu acabei mencionando. Beleza? Aí tem um tópico aí que eu já fiz uns vídeos no passado, falando, tem trabalho escravo na China, as pessoas trabalham com coisas. Eu nunca vi, eu já trabalho aqui há muito tempo, posso garantir para vocês, então eu nunca vi esse tipo de ação, mas ainda pessoas comentam isso para degredir o país ou mostrar uma imagem negativa, né? Pode ser que eles trabalham bastante, aí vai vir pessoas comentando, então vai lá e olha a região de Xinjiang e tudo mais. Não quero entrar nesse tópico, é um tópico que não deve ser comentado aqui no canal, cada país toma suas atitudes aí perante o trabalho. O mais importante mesmo é cobrir a quantidade de horas que eu vejo trabalhando, que são de 8 a 12. Então, eu já trabalhei em empresas alemãs, mas dentro de solo chinês, e era essa prática de 8 a 12 horas por dia. Beleza? Espero que tenham gostado. Passar mais informações aí falando sobre esse tópico. É um tópico que dá pra ficar falando por horas aqui, mas acho que pra hoje é suficiente. Valeu? Muito obrigado. Se puderem se inscrever no canal aí, clica no botãozinho. Vou cada vez mais criar conteúdo pra vocês aí, falando sobre importação, sobre China, sobre o mundo, que é o que a gente conta aí no nosso canal. Valeu, um abraço a todos, se cuidem e até a próxima. Valeu, fui!